Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe um vídeo muito divertido pra vocês hoje. O tema é subpromoção no xadrez. 9 casos estranhíssimos aqui e surpreendentes de subpromoção no xadrez, né? Subpromoção, quando você vai promover o peão e todo mundo no automático. Na maioria das vezes você vai pegar uma dama, você pode escolher qualquer peça. Por que você vai pegar um cavalo, um bispo, uma torre? A turma pega a dama, né? Então é o mais comum. No entanto, existem situações onde você vai querer fazer de alguma forma diferente, tá bom? Vamos olhar aqui no tabuleiro então alguns casos que eu trouxe pra gente dar uma olhadinha. E o primeiro deles aqui é um estudo, tá? Um estudozinho de táticas aqui, enfim, se você quiser dar pause nessa posição. Mas esse é um exemplo muito legal, muito prático de um caso real. Não sei se foi um caso real, mas enfim, poderia ser, né? Não é uma posição tão esquisita, não é uma composição tão estranha. E aqui, então, as brancas ganham com o tema da subpromoção, né? Então, se você quiser dar pausa aí e tentar resolver esse exercício, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui a solução, então, deste probleminha que começa com torre F8 cheque, né? Você fala assim, brancas jogam e ganham aqui mesmo? Mas como é que ganha aqui, né? A única sequência é torre F8 e depois aqui de torre por F8, o lance vencedor aqui das brancas, o único lance que vence, né? É aqui o lance dama H7, olha que bizarro, né? Que bizarro. E aqui é o seguinte, o rei vai capturar a dama. Se o rei tentar escapar, o peão promove aqui com cheque descoberto. As brancas ficam com duas damas contra dama e torre, né? Então aqui as pretas vão capturar. E aí o lance vencedor aqui, o lance vencedor é o peão promovendo para cavalo, né? Aqui tá dando um duplo e esse cavalo depois vai... Enfim, esse peão aqui preto vai cair e as brancas vão promover aqui. Rei, cavalo e peão ganham sempre, né? Mesmo sendo peão da torre, tá? Então aqui muito legal, esse exercício mostra, né, essa situação onde você vai querer promover para outra peça. Vamos ver casos interessantes e casos reais aqui agora que eu trouxe pra gente. Aqui a gente tem Korodi jogando contra Bolog. Aqui aconteceu em 1933 essa partida. E aqui, enfim, as pretas acabaram de dar cheque. As brancas cobriram o cheque aqui com o bispo. E as pretas seguem agora com D por E3, sacrificando aqui o bispo. O melhor que as brancas podem fazer nessa posição é capturar o peão. Seria a melhor resposta das pretas. E não aceitar o sacrifício. Mas aqui o Korodi aceita, fica com uma peça a mais. Agora bispo por B4. E a partida segue então com E por F2 cheque, tentando desviar aqui o rei, para o rei ficar longe da dama, né? Então aqui o rei não pode se distanciar da dama. Rei E2 foi jogado de forma a continuar protegendo. E aqui não adianta você jogar, por exemplo, um lance como o bispo G4, não vai ganhar a dama, o cavalo cobre, né? E aqui também é um caso muito interessante da subpromoção, né? Aqui se as pretas promovem para dama, que seria o mais natural, aqui depois de dama por D8, primeiro cheque, rei por D8 e torre por G1, tá tudo igual. As pretas recuperaram ali a peça e tá tudo igual, 3 peças menores aí para cada um. Portanto, nessa posição, depois de rei E2, o lance vencedor das negras é peão toma, promovendo para cavalo cheque. Para quê? Para ganhar um tempo, tirou o cavalo que poderia saltar para F3, então depois de torre por G1, aqui as pretas ganham imediatamente com bispo G4, né? Então aqui mais um caso espetacular aqui e surpreendente de subpromoção com vitória. Vamos pro próximo caso aqui. A gente tem então o Suat Atalik jogando contra o Anthony Miles, tá? E a gente tem então aqui as brancas acabaram de jogar aqui, ó, dama por E8 foi jogado. E agora uma continuação complicada aqui, o Anthony Miles vai para esse lance F por G2 cheque. Aqui então é um cheque descoberto, a torre tá dando cheque. Aqui bispo por F8 foi jogado. E agora pretas jogam e ganham. Mais uma vez um lance surpreendente aqui, né? Agora a gente já começa a ficar um pouco mais acostumado com essas possibilidades, né? A gente vê a importância de ganhar um tempo aqui agora. As brancas estão ameaçando o bispo por G7 seguido de forte ataque, né? Não dá tempo aqui das pretas jogarem algum lance quieto aqui, como por exemplo torre por dama, não seria um bom lance, simplesmente bispo por G7 seguido de bispo por G2 e as brancas têm uma posição vencedora. Então aqui realmente o lance a ser jogado, né? E aqui qual que é o problema de promover para dama? Também não foi o lance jogado, né? Seria bispo por G7 aqui com forte ataque, rei por G7, por exemplo, dama por D8.
E aqui as brancas estão melhores, né? Vai dar uns cheques aqui ainda, mas as brancas vão escapando dos cheques e ficam com a torre limpa a mais. Então a única maneira de evitar tudo isso agora foi o lance jogado pelo Anthony Miles. Peão capturando a torre, promovendo para cavalo, exclama. E aqui o Suat Atali, que abandonou a partida. Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui vai jogar rei E1, por exemplo, torre por E8. Aqui rei E1 é forçado, olha que situação, né? O bispo cortando aqui essas duas casas, o cavalo dando cheque e cortando a outra casa. Rei G1 aqui, rei G1 não tinha considerado. Será que tá levando mate? Leva mate, né? Leva mate em 2 aqui. Aqui é cheque, o rei não tem pra onde ir, o cavalo tá salvo. Teria que voltar a dama e leva mate. Olha que posição legal, né? Então aqui, peão promovendo para cavalo. Teria que jogar aqui talvez rei E1, mas aí estaria vindo torre E8, né? Com cheque. O bispo cobre, torre por F8, torre por C6 e o cavalo sai. Cavalo F2 e as pretas têm uma peça a mais, né? Demais, né? O único recurso ali então era a promoção para o cavalo. Muito legal, mas tem mais, Rafa. Vocês acreditam que tem mais? Tem mais alguns casos aqui da história. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui aconteceu entre o Akopian e o Karyakin, tá? Essa partida aconteceu aqui no ano de 2009, tá? 2009. E aqui, então, o que tá rolando? Aqui é o seguinte, pretas jogam. Se as pretas capturarem o peão, parece ser o lance mais natural, acabou, as brancas não tem como evitar a promoção das brancas. Por exemplo, não foi lance jogado, mas se aqui tivesse jogado dama por B2, as brancas simplesmente escondem o rei lá em A8 e vão manobrar. Aqui vão conseguir dar cheque, tirar o rei e promover, tá? Então, por exemplo, dama C2, dama B5 cheque, dama B7 e rei B8, e as brancas estariam ganhas aqui nessa posição, né? Então, como é que o Karyakin jogou nessa posição? Ele jogou esse lance dama C1, uma ideia muito interessante. Ele esperou aqui a promoção do Akopian. Se o Akopian promove para dama, ele está seguindo aqui com dama B2 cheque. Olha aqui o rei fazendo oposição a esse rei, e o rei não tem mais como escapar, vai levar cheque para sempre. Olha só, as pretas empatam aqui, né? Ficam dando cheque para sempre. Então, como evitar isso? Nessa posição, dama C1 foi um lance esperto aqui do Karyakin, e o Akopian agora vai para o lance A8, promovendo para cavalo. Que coisa maravilhosa isso, né? E tá indo para o mate. Olha só, o rei aqui, qualquer cheque que ele der, o cavalo vai cobrir com cheque mate. Não vai ser checkmate, as pretas vão ter que sacrificar a dama no cavalo, né? Porque o rei tá sem casa. Olha isso, a dama tá cortando, os peões estão cortando, o rei fazendo oposição. Cavalo B6 é matador. E não tem o que fazer, além de tudo, o cavalo tá controlando aqui junto com o rei e com a dama casa de C7, ou seja, não tem mesmo o que fazer aqui para as negras, né? Para não levar mate, talvez E6 segura, mas aí dama F8 seria vencedor. Mais uma vez, sempre mantendo a ameaça aqui do mate, e dessa vez não tem mesmo como evitar. Teria que jogar qualquer lance e sacrificar a dama. E aqui seria uma posição completamente vencedora pro Akopian. Por isso A8 promovendo para cavalo aqui. Espetacular, né? Espetacular essas subpromoções, casos reais aí, né? Vamos pro próximo caso aqui. A gente tem Eugeni Bariev jogando contra Alexei Shirov. Olha só, brancas jogaram rei F7, as brancas estão prestes a capturarem a torre e promover, e aqui o Shirov então vai para esse recurso torre por G7 cheque, agora torre por G7 e B5. Será que vai dar tempo do Shirov correr com esse peão? Vamos ver. Aqui rei chegando, ó, rei E6 B4, rei D5 B3, torre G3 cheque, o rei veio para C2, rei C4 B2 e agora torre G2 cheque, rei C1. Será que vai conseguir promover? Rei C3 agora, e um ponto muito perigoso agora aqui para o Shirov, né? Porque se ele promove aqui para a dama, não foi lance jogado, torre G1 aqui, olha só, né? Entregaria checkmate. Então o que o Shirov faz nessa posição? É isso mesmo, ele promove aqui para cavalo, para ganhar um tempo. Esse lance vem com cheque, olha que interessante. E depois de mais alguns lances, ele conseguiu empatar aqui esse final. Nessa configuração que estava, é um final empatado de rei-cavalo contra rei-torre. Existem algumas configurações de rei-torre contra rei-cavalo que quem tem rei-torre ganha, mas ou o cavalo tem que estar separado do rei, ou talvez o rei mais no canto tivesse tido alguns problemas. Aqui conseguiram o empate. Olha só que recurso, hein? Que recurso, mais uma vez aqui, promovendo para cavalo o recurso do empate.
Próxima partida, Zurakov contra o Koblenz. Isso dessa partida foi bizarro, se preparem. Aqui, enfim, as brancas estão ameaçando aqui subir e promover. Cavalo H4 atacou o peão avança. Cavalo F5, você fala, oba, vou fazer dama, né? Cuidado, né? Aqui você faz dama e o cavalo vai dar um duplo e vai capturar a dama na sequência. E o peão tá atacado, então não adianta você querer tirar o rei, senão simplesmente as pretas vão capturar o peão. Então qual foi a solução aqui do Zurakov contra o Koblenz? Ele promove aqui para cavalo, olha que legal, evitou o duplo. Agora o mais bizarro é que olha como essa partida continua. Rei B6, tal, aqui o cavalo deu cheque, o peão avança, né? O cavalo vai tentar segurar e os avanços do peão, enfim. A partida foi seguindo, vocês vão ver que bizarro que vai acontecer daqui a pouco aqui nessa partida. Aqui o rei vai tentando ganhar espaço, vai subindo com os peões, até que uma hora ele finalmente consegue aqui desviar o rei lá para A7. E agora, mais uma vez, galera, é impressionante isso, né? Se ele promove agora aqui para dama, não foi o lance jogado. O cavalo dá um belo de um duplo aqui e vai capturar o peão na sequência, né? Então depois de rei C6, por exemplo, o cavalo por C8 e esse final as pretas conseguem empatar. Então o que ele faz aqui pela segunda vez, o Zurakov, nessa partida? Pois é, meus amigos, isso existe e isso aconteceu duas vezes na mesma partida. C8 promovendo para cavalo aqui com cheque e depois de rei B8 e rei B6 aqui o adversário aqui abandonou aqui a partida, o Koblenz. O Koblenz abandonou aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Olha só que legal, né? Que legal. Aqui rei por C8, A7. E o peão agora sim vai ser promovido para dama finalmente, né? E aqui não tem mesmo o que fazer. Sensacional. Vamos para a próxima. Tem mais, gente. Tem mais alguns aqui. Estamos no finalzinho já. Aqui rei H3. As pretas vieram com G2 ameaçando promover aí para dama. Serper tá jogando contra o Navrotetsku. Essa partida aconteceu aqui no ano de 1988, e aqui o jogador Serper, o grande mestre Serper, vai aqui com o lance torre E3, olha só, um lance ardiloso, e aqui peão promove para torre. Rafa, por quê? Que bizarro isso, né? Tá tentando humilhar o adversário. Não é nada disso, um lance importantíssimo. Aqui evitando temas de afogamento. Se ele tivesse promovido para dama, o rei tá afogado. E aí o que as brancas fazem? Empatam com torre H7, seguido de torre E7 e cheque para sempre. Olha aí o carrapato ou o chicletinho, né? A torre gruda no rei e não tem jeito. Uma hora essa torre vai ter que ser capturada e a gente tem aí o empate por afogamento. Olha que fantástico. Então aqui G1 promovendo para torre. Quanta precisão aqui do Navrotetsku. Aqui ele jogou direitinho e aí não deu agora para o Serper, teve que abandonar aí a partida, né? Espetacular. Vamos aqui para as últimas análises. A gente tem essa aqui, eu já fiz o vídeo dessa partida, vou deixar aí o link para vocês. Brancas jogam agora dama E8 e estão ameaçando promover, né? Estão ameaçando promover. Aqui dama B7 foi jogado pelo Oleg Kaminsky. Essa partida aconteceu aqui no ano de 1972 e aqui o Reshko, ele faz o melhor lance da posição, peão promove para bispo, um lance chocante aqui da posição, né? Rafa, eu não entendi esse lance. Pois é difícil de entender à primeira vista, agora explicando fica fácil. Se ele promove aqui para dama, dama F7 seria o lance jogado pelo Kaminsky, quase mate, quase mate. Aqui forçaria dama por F7 e aí as pretas estão afogadas, olha só, a dama não deixa o rei se mexer, essa dama não deixa o peão se mexer, então os peões estão todos fixos, o rei não consegue se mexer para lugar nenhum, empate por afogamento. Por isso aqui nessa posição, peão promove para bispo, que bizarro, né? Que bizarro. Ô Rafa, mas não daria para promover para torre? Também não, né? A torre vai ficar varrendo aqui, a fileira do fundo cai no mesmo tema do empate por afogamento. Só o bispo mesmo, olha que espetacular, né? E aqui depois de alguns lances as brancas acabaram ganhando, aí forçaram a troca da dama, tomaram alguns cuidados aí para não afogar e acabaram vencendo a partida. E aqui o último caso que eu trouxe aqui é contra o Go Learn Chess. Aí eu não sei se vocês lembram dele, eu já fiz vídeo também, é um arremate surpreendente o título do vídeo. E eu tava jogando contra esse jogador aí já faz um tempo isso, né? Faz alguns anos. E eu tava gravando e ele até me chamou de cheater, tudo, mas ficou nervosíssimo. Ele fechou a conta dele alguns dias depois do vídeo dessa partida aqui.
E aqui é o seguinte, galera, eu joguei aqui um A6, né, avançando, ele faz aqui o lance dama G5, aqui ameaçando uma entrada aqui em E3, cheques e tudo mais. Aqui eu segui com cavalo por C7 e cheque rei B8, e eu tenho no vídeo ali mostrando, né, que eu nessa posição aqui, aliás eu gravei ao vivo também, isso foi ao vivo, né? Acho que foi numa live, depois eu fiz o vídeo da partida. Aqui eu ficava, galera, eu acho que eu tenho que jogar um A7 aqui, foi o lance que eu joguei, né? Aí ele fez rei por cavalo, e eu pensei o seguinte, puxa, se eu promover aqui pra dama, ele vai me dar cheque, talvez eu esteja até ganho, mas eu não posso dar esse tempo aí pra ele, né? Não lembro como é que tava o relógio e tal. E aqui então eu promovi pra cavalo, puxando o rei dele de volta pro tabuleiro, né? O rei dele agora não tem essas casas, ele tem que voltar. Ele voltou para rei B8 e aí eu vim com dama B5 aqui, com sequência de mate, né? O bispo tem que cobrir e a dama dá mate na sequência. Hora que eu promovi para cavalo, ele me chamou de cheater lá, ficou nervosíssimo. E ele acabou encerrando a conta dele uma semana depois, acho que ele desistiu de jogar xadrez. Mas é isso, galera, são casos aí, 9 casos surpreendentes aí de subpromoção. Espero que vocês tenham gostado aí e tirar essa dúvida, né? Pra que existe essa regra de que pode promover para qualquer peça? Devia ser automático para dama. Não necessariamente, né? A gente viu aqui casos reais de subpromoção. Tá bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez. Tabuleiro